CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Convocando o Éder Campos. Bom dia, Éder. Olá, bom dia, Otávio. Bom dia aos amigos que acompanham a Rádio CBN nesse momento. Vamos falar, assim, do setor rural. Bom, tem um assunto, um tema que vem se arrastando ainda dentro do setor, Otávio, que não está claro, não está resolvido, não está definido e ainda é motivo de preocupação. É o Fundo Rural. Esse tema, esse assunto, essa pauta, né, hoje lá em Brasília, no Congresso Nacional, em especial acho que na Câmara dos Deputados, nós teremos uma votação de uma PL proposta pelo deputado federal Jerônimo Gorgen, que é a 9252, para tratar do tema. E nós convidamos a advogada Joselaine Zatorre, da empresa Bertin, Dornelas e Zatorre, são advogados associados, para falar do tema, uma vez que ela é advogada, né, segmentada para o setor agrário. Nós cumprimentamos elas e nós vamos tentar entender o que está acontecendo, o que irá acontecer ainda sobre essa definição. Doutora, bom dia. Prazer recebê-la, obrigado. Viu? O prazer é meu estar aqui novamente, respondendo esse assunto tão polêmico. E que vem se arrastando, né? Que vem se arrastando. O que está acontecendo? Vem se arrastando por quê? Porque a base legislativa é falha. Tá? De uma maneira bem resumida, como nós já falamos várias vezes, com relação à Constituição Federal de 88, houve uma unificação entre as previdências. Então, deixou-se de ter uma previdência rural separada da previdência urbana, deixou-se de ter uma arrecadação separada. E em 2001 a gente veio a Lei 812, que é a lei que regulamenta a previdência, e ela voltou a instituir o Fundo Rural, quer dizer, voltou a instituir uma previdência urbana que não havia mais previsão na Constituição. E com isso começam as discussões. Tá? É óbvio, os advogados atentos a isso, vê que está sendo cobrado um tributo que não tem base na Constituição, então ele é inconstitucional. Mas o assunto é divergente, não é? Não, a discussão de que ele não tinha base na Constituição ficou sacramentada em 2010, quando o Supremo disse é inconstitucional o Fundo Rural, com base na Lei 8.540, que era uma lei de 92. Esse seria, então, um marco do desentendimento? O início do desentendimento começou em 2001. Tá? Mas, de qualquer maneira, começou em 91. Mas a definição, o Supremo diz que é inconstitucional. Só que o que acontece? Nós temos uma legislação que ela é muito dinâmica. Você não tem uma lei e ela se perpetua. Ela vem sendo modificada constantemente. Tá? Então, houve uma modificação desse artigo 25, que é o grande objeto de discussão da Lei 812. Ela foi modificada em 2001. Então, quando o Supremo enfrentou o tema em 2010, ele enfrentou com base numa lei de 92. Quando houve a modificação em 2001, começou-se uma nova discussão. E aí, em 2017, o Supremo vem e dá uma impressão de que ele deu uma decisão divergente, contrária a ele mesmo. Como que em 2010 ele reconhece que é inconstitucional e em 2017 ele diz que é devido, que é constitucional. Mas é porque são bases legislativas diferentes. Mas aonde está a falha? Se lá atrás já foi percebido que ela não tinha base na Constituição, então faça o processo legislativo correto. Modifique-se a Constituição, como foi feito em 98, e publique-se uma nova lei completa para que seja instituído. Porque nós temos previsão de instituição de tributos desde que tenha base na Constituição. Foram tantas modificações que eu acredito que o produtor rural, que é o principal ator, né, ou interessado no paga, assunto, né? É o que vai pagar a conta. É o que efetivamente mas está perdido nessa questão, porque isso se tornou uma briga de executivo, judiciário, legislativo, e também aí entra a arrecadação, a receita, e o produtor está no meio disso tudo, está num fogo cruzado, né? E sem entender o que está acontecendo. Exatamente. O produtor ele não acompanha essas mudanças legislativas, tá? E quem acompanha, como eu, que acompanho constantemente, também tenho que ficar atenta às mudanças, porque elas são muitas. Nós temos uma quantidade muito grande de alterações legislativas. E, assim, existe o executivo, ele não quer abrir mão dessa suposta arrecadação, porque é um passivo fictício, ele não tem esse crédito. Legalmente, ele não tem esse crédito. Por quê? Porque não tem base na Constituição, porque tem uma norma que é falha.
Então, acontece que, em vez de ele seguir o procedimento comum, dizer o seguinte, efetivamente não é devido fundo rural a partir de 2001 até 2017, criar-se uma nova lei, instituiu uma nova regra, vamos dizer, dar uma limpada nessa questão legislativa para que não tenha dúvida. Não, eles ficam brigando em cima daquilo que está falho. E assim continua a discussão. Esse projeto de lei do deputado Jerônimo... Que é o 9252? 9252. Que será votado hoje. Exatamente. Lá em Brasília. Ele traz umas mudanças que, basicamente, elas já foram instituídas pela Lei 13.606. Uhum. Essa Lei 13.606, ela foi publicada em janeiro de 2018 e ela diminuiu a alíquota do fundo rural para 1,2. Então, o produtor está sabendo que a alíquota de 2,5 passou para 1,2. Isso de janeiro para cá? De janeiro para cá. De 2018. De 2018. Então, essa Lei 13.606, ela traz uma certa estabilidade, porque ela traz uma base de cálculo, alíquota, ela segue as regras do tributo. Então, assim, na minha visão, a partir de janeiro de 2018, o fundo rural está legalmente instituído. E para trás disso? Continua a discussão. Por quê? E eu, novamente, reforço. Na minha visão, e agora, graças a Deus, está começando a ter decisões judiciais nesse sentido, porque eu venho batendo nisso já faz uns 3 anos. O ano passado, quando surgiu esse julgamento, eu não mudei o meu posicionamento nas ações que eu tenho com relação a isso. E agora eu estou tendo, semanalmente eu recebo sentenças ou acórdãos do tribunal reconhecendo que o fundo rural, antes dessa lei de janeiro de 2018, ele não tem base mesmo. Eu acredito que hoje lá em Brasília as discussões serão acaloradas em relação ao tema, porque nós percebemos que mesmo dentro do setor rural, dos representantes lá em Brasília, os deputados federais e também senadores, há uma divisão. Há aqueles que entendem que o produtor deve pagar esse retroativo e outros que entendem que devem começar o pagamento desse imposto ou desse tributo, né? Dessa previdência a partir de 2018. Contribuição. Você quer usar o nome correto, é contribuição. Contribuição a partir de janeiro desse ano. Então, a gente percebe que mesmo dentro dos representantes lá em Brasília há uma divisão. Mas, para a gente entender o que efetivamente aqueles que são contrários, eles querem não pagar o retroativo de 2001 até 2017, é isso? Ou de quando foi criado em 1991 o Fundo Rural? A discussão você tem que pagar fundo rural a partir de janeiro de 2018. Pronto, o resto esquece. O resto está errado. Está errado por várias formas. Está errado porque a lei não prevê a base de cálculo corretamente, a lei não prevê a alíquota corretamente. O não pagar está amparado pela lei? Não está amparado pela lei, porque a legislação ela nunca vai dizer não pague tal situação. Ela não criou corretamente aquele tributo. Se ele está errado na criação dele, se ele está capenga, vamos dizer assim, se ele está faltando um pedaço... Que é o que não está definido ainda. Se é constitucional ou inconstitucional. É porque, assim, o que houve? Nós tivemos um parcelamento de fundo rural até agora e que muita gente correu e aderiu. O que o fisco fez? Ele jogou um parcelamento disponível. Quem aderiu está pagando um tributo que não deveria pagar. E não deveria, efetivamente. E tem muita gente que fez essa adesão. Os meus clientes eu não permitia aderir. Eu falei, não tem base nisso. Eu já tive clientes que foram autuados e eu estou discutindo por falta de base. E agora, eu estou recorrendo, exatamente, eu estou recorrendo. E agora, o que eu estou dizendo, faz uns 3, 4 meses, eu comecei a ter decisões judiciais favoráveis. Então, assim, a tendência é que a coisa vá se pacificar. A partir de janeiro é devido, sim. Eu entendo que pela Lei 13.606, tem base na Constituição, tem alíquota, tem base de cálculo, tem tudo. Bom, então, de 91, né, quando foi analisado... Até 2017, tem falha. Vícios. Tem falha, tem vícios. Vários tipos de vícios. Por isso, de várias épocas diferentes, de várias... Por isso a doutora entende, então, que é inconstitucional a cobrança. É inconstitucional a cobrança. Ela tem falhas. Então, não tem como exigir, não é um tributo perfeito e acabado. Tá, considerando, então, que eu sou o seu cliente, a senhora me instruiria que, então, a partir de 2018, janeiro de 2018, eu recolheria o 1,2% sobre o que eu devo pagar a sua receita bruta. Minha receita bruta. Ou sobre a folha de pagamento. Essa Lei 13.606 de janeiro, ela deu uma regulamentada nesse sentido. Ela baixou a alíquota para 1,2%. E, a partir de janeiro de 2019, o produtor poderá escolher, poderá optar, tá, por recolher ou pela receita bruta, 1,2%, ou 20% da folha de pagamento. Tá? E isso é uma modificação que tem que ser feita, os produtores têm que ter bastante atenção. Esse cálculo quem faz é o contador,
Você vai lá no seu contador e fala quanto que eu faturo de receita bruta é X, quanto que a minha folha de pagamento é Y. E vai fazer um cálculo matemático. Todo janeiro, a partir do ano que vem, todo mês de janeiro, o produtor poderá fazer essa opção. Nós estamos diante de uma mudança, já que estamos chegando em janeiro, teremos um novo cenário político no Brasil com um novo presidente. O que a gente percebe é que em Brasília há uma correria para que haja aprovações de textos ou de projetos de lei, uma vez que o governo Temer termina agora no final deste ano. O que está acontecendo é justamente uma tentativa de aprovar esses projetos a toque de caixa, numa rapidez, e aí, assim, talvez o ano que vem, temendo que o tema não seja aprovado, ou esse tema pode voltar à pauta o ano que vem? Não, eu acredito que esse tema ele é muito discutido, e como ele é muito divergente, e assim, a gente tem que levar em consideração que os deputados, eles não têm uma formação técnica. Então, muitas vezes, eles acabam ouvindo e criando posições que lá na frente gera mais dúvida. E se não for aprovado esse texto agora do Gorgen, agora o 9252, o ano que vem volta com esse novo governo? O assunto, o tema pode voltar? A Lei 13.606 foi publicada, está valendo, é vigente, é eficaz a partir de janeiro de 2018. Então, com a aprovação... Então, a lei já existe, está promulgada. A lei já existe. Já baixou a alíquota para 1,2, que é um dos projetos... Resumindo, então, de janeiro de 2018 para cá, o produtor rural tem que recolher 1,2 sobre ou faturamento bruto ou sobre folha de pagamento. A folha de pagamento a folha de pagamento, a opção da folha é a partir de janeiro. De 2019. Até dezembro de 2018, até este mês, o produtor é obrigado a recolher o fundo rural. Para finalizar, a senhora acredita que o retroativo, então, até 2017, deve passar agora, não? Até o final do ano? Se essa votação... porque, assim, o projeto de lei, ele tem... O projeto de lei do deputado Jerônimo, ele demonstra com muita certeza, ele faz todo um histórico legislativo em que ele diz o seguinte, olha, até 2017 o fundo rural tem falhas que não dá para corrigir. Vamos corrigir daqui para frente. Então, se ele for aprovado, existe uma grande chance do executivo tomar uma posição com relação a isso e encerrar essa cobrança retroativa. Okay. Doutor, obrigado pelas suas informações. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.